Olá, bem-vindo à nossa aula sobre planta baixa. Essa é a parte 2. Se você ainda não viu a parte um, volta lá primeiro, assiste a parte um, tá? Que ele vai complementar esse vídeo aqui. E nessa parte 2 agora, a gente vai finalizar, arrematar aqui o desenho da planta baixa, tá? Então a ideia aqui é finalizar a parte dos elementos construtivos, aí tem a projeção do telhado, tem o desenho da escada, depois toda a parte de simbologias e cotas. Então, indicação de área, nome dos ambientes, indicação de nível, a indicação de materiais e fazer o quadro de materiais, indicação de legendas de portas e janelas e fazer o quadro de esquadrias, achuras, cotas e a marcação das linhas de corte aqui, a indicação das linhas de corte. Fechou? Então vamos lá. Em relação ao trabalho que tinha sido finalizado lá na primeira parte, no primeiro vídeo, tínhamos feito a parede, tínhamos feito a indicação aqui dos blocos de portas e janelas. A única diferença é que eu fiz algumas edições aqui nas portas e janelas para melhorar, refinar aí o desenho daqueles blocos que a gente tinha pegado já pronto, tá? Bom, uma coisa que eu não mostrei no vídeo foi que se clicar aqui no bloco, botão direito, editar bloco, você consegue vir aqui e editar o bloco. E se você usou o mesmo bloco em todas as portas, por exemplo, mesmo se ele tenha mudado as dimensões, você usou o mesmo bloco em todas as portas, você fazendo a edição aqui, ele aplica a edição em todos os desenhos que você utilizou aquele bloco, tá? E aqui o que eu fiz basicamente foi colocar aqui, tirar algumas linhas que estavam excedentes aqui, tá? Algumas linhas que não eram importantes no desenho. Colocar aqui as portas, de fato, com uma linha média grossa, né? Que é a de esquadria cortada. Então aqui a porta, a parte dos marcos aqui como esquadria cortada, tá? A indicação aqui da abertura pode ser feita com a linha, com a pena de fina ou com a de projeção, tá vendo? Com a linha pontilhada. Foi isso que eu fiz aqui. No caso das janelas, mesma coisa, a esquadria cortada aqui com a média grossa e a indicação aqui do peitoril, né? Foi feito com a linha média fina, para poder arrematar certinho. Os outros detalhes aqui com a linha de achura de detalhes. Então, foi essas modificações que foram feitas aqui em relação ao último vídeo. Bom, feito isso, o que eu acrescentei mais foi a questão das marcações de piso, de desnível, tá? Então, todo desnível que a gente tem, toda indicação de piso que a gente tem que marcar aqui na planta baixa. Então, a primeira parte aqui tem aquele piso que a gente já tinha feito lá no primeiro vídeo, que é do alpendre. Acrescentei aqui, ó, mais um piso que é relacionado à garagem. Então, fiz aqui uma proposta de garagem e estendi essa garagem lá para trás. E já fiz aqui um caminho para dar acesso aqui, tanto à cozinha, que tem uma porta aqui atrás, como à área de serviço. Depois, na aula de implantação lá na frente, a gente vai discutir um pouco mais sobre essa área externa aqui de trás, tá? Vamos pegar o terreno e trabalhar a questão das áreas externas da casa, mas por enquanto aqui eu já fiz esse caminho em volta para poder ter acesso à área de serviço, eu ter acesso à cozinha aqui por trás. E aqui ficou a garagem, tá? E dentro da casa, nas portas onde a gente tem desnível entre os ambientes, a gente tem que marcar também com essa linha de desnível, essa linha de piso, que é a linha fina, tá? Então aqui do alpendre para dentro da casa tem um degrau, tem um pequeno desnível. Então é feita aqui a marcação. Da sala para o escritório é o mesmo nível, não tem desnível da sala para o escritório, então por isso que não tem nenhuma indicação de linha aqui. Porém, da sala para o lavabo tem uma indicação de linha, da sala para a cozinha também, da cozinha para a despensa não tem, mas da cozinha para a área de serviço também tem um desnível, e da área de serviço para fora também vai ter um desnível aqui. Então essas indicações também da outra coisa da cozinha lá para fora também tem um outro desnível aqui, ó. Então essas marcações de desnível, né, a gente faz usando a linha de piso aqui, a linha fina. Mesma coisa foi feita no segundo pavimento, tá vendo? Aqui onde vai ter a escada, né, vai chegar aqui num corredor, desse corredor para os quartos. Não tem desnível, do quarto pro closet também não. Mas quando a gente tem aqui para os banheiros, né? O banheiro lá da suíte, o banheiro coletivo aqui, tem o desnível que a gente vai marcar aqui, tá? Mesma coisa aqui dos quartos para partes fora das varandas. Então a gente também vai ter um desnível. Então é indicado esse desnível aqui com a linha de piso, linha fina. Então paramos nesse ponto aqui, tá? Qual é o próximo passo aqui? Marcar no segundo pavimento a projeção do telhado, a projeção do beiral. Então a gente tem aqui o beiral. Nosso telhado ele vai avançar além da casa, né? Então ele não vai ser um telhado de platibanda, vai ser um telhado de fato de beiral que avança além da casa. Então a gente tem que marcar essa projeção aqui. A indicação é que esse beiral aí ele vai ter 60 centímetros, né? Então eu vou pegar aqui deslocamento, 60, e vou dar um deslocamento aqui. Basta pegar uma linha de cada lado, tá?
Mas vou fazer aqui o deslocamento. Pronto, para a gente marcar aqui onde vai vir o beiral da casa. Para juntar agora, a gente usa o Concorde, né? Ou Fillet em inglês, aí vai juntando as linhas. Ele vai formando aqui pra gente o telhado. Tá aqui eu vou juntar essa área da escada aqui primeiro para formar. E aí facilitar para fazer o fechamento. Aqui ficou faltando uma linha, ó, que é daqui para cá. Opa, na verdade, daqui para cá. Que esse telhado ele vai avançar aqui além da varanda também, né? Então tá aqui a indicação do nosso telhado, tá? Vou selecionar aqui os limites do telhado e vou colocar aqui como linha de projeção, que é a mesma linha de projeção que a gente usou aqui na janela do banheiro, por exemplo. Então, a gente vai ter uma peculiaridade nessa casa, que a gente vai ter uma cobertura geral da casa e uma cobertura específica aqui para a vaga da garagem. Essa cobertura aqui da casa, ela vai estar lá acima da casa, né? Então tem o térreo, tem o primeiro pavimento e aí vai vir a cobertura. Já a cobertura da garagem, ela fica ali na altura do primeiro pavimento mesmo. Ela não vai lá, não vai estar lá junto da cobertura principal da casa. Então a gente vai marcar aqui também essa projeção, tá? Então eu vou puxar para cá, ó. Ela vai pegar ali 60. Então ele vai pegar aqui e vai avançar 60, né? Vai ficar alinhado com a casa, com o telhado da casa em uma parte de cima. E aqui também ele avança 60. Tem uma parte aqui que ele fica embaixo da linha, ele fica junto da linha cheia e é a prioridade da linha cheia. Então a gente não vê a linha tracejada aqui de projeção, mas está aqui indicada a projeção do telhado específico aqui da garagem. Bom, agora eu vou fazer a parte da indicação da escada. A gente não vai detalhar nesse vídeo aqui, detalhar a escada, porque a gente vai ter um vídeo específico sobre cobertura e escada. Aí no vídeo da escada a gente vai finalizar a planta baixa da escada e vai finalizar corte, vista da escada, etc. Aqui agora eu vou fazer uma indicação até para marcar aqui certinho a escada, já posicionar ela mais ou menos onde é que ela vai ficar, tá? Mas teremos um vídeo depois para detalhar a representação gráfica dessa escada. Bom, para fazer a indicação da escada, vamos fazer um cálculo simples aqui, tá? Já para prever como é que vai ser nossa escada, fazer um desenho básico e aí depois na aula de escada a gente detalha esse desenho, tá? Bom, aqui basicamente eu estou considerando para fazer o meu cálculo da escada um pé direito ali de 2,90. Vamos iniciar aqui pensando num pé direito de 2,90, tá? Poderia ser um pé direito de 3 metros, poderia ser um pé direito diferente aí. Eu estou considerando aqui para essa casa um pé direito de 2,90. Perdão, na verdade o pé direito mais a espessura da laje, tá? Porque lembra, a escada ela vai do piso acabado aqui de baixo até o piso acabado lá de cima, tá? Então essa distância aqui eu vou considerar inicialmente, ó, 2,90. E aí, por norma, a indicação aqui é que a gente use espelhos aí para nossa escada. Lembrando que o espelho é essa parte aqui vertical da escada, né? O elemento vertical do degrau. Espelho, o elemento horizontal, o piso. Então, a norma recomenda que esse espelho aqui, que é essa parte vertical da escada, fique entre 16 e 18. Se eu usar 16, eu vou ter mais degraus. Se eu usar 18, eu vou ter um degrau mais alto, mas eu vou ter menos degraus. Como a gente tem um espaço restrito aqui para nossa escada, por segurança, eu vou levar em consideração aqui o maior espelho possível para a gente ter o menor número de degraus possíveis, tá? Então, 2,90 dividido por 18 dá 16,1. Mas esse valor aqui, ó, 16,1, mesmo que eu considere aqui, por exemplo, um degrau de 18 centímetros, eu não posso ter 16,1 degraus. Que não é, a gente tem que ter degraus, um número inteiro. Então, eu não posso ter aqui o número de espelhos, né? Um valor decimal quebrado. Eu não posso ter um degrau pela metade, né? Ou menor, que é o caso aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar arredondar esse valor aqui, ó. Então, vou multiplicar 18, que é o tamanho do meu espelho, que é 18 centímetros, vezes o número de espelho agora para ficar arredondado, 16. Eu teria ali um valor, né, do piso acabado de baixo, depois acabado de dividir de 288. Então, eu vou considerar esse valor aqui, ó, para que o número de espelhos e o tamanho do meu espelho
fique números inteiros, tá? Lembrando, o número de espelhos tem que ser inteiro. O tamanho do espelho ele pode ser um valor decimal quebrado, mas é interessante. Quanto mais você conseguir fazer com que esse cara tenha números inteiros, fica mais fácil para execução na obra, né? Na hora de você medir lá, o pessoal que está fazendo a obra fazer essas medições. Então, beleza. Então, eu ajustei aqui agora o meu valor da altura da escada, né? Tanto do piso aqui de baixo acabado até o piso lá de cima acabado, para que eu fique um número inteiro de espelhos e o tamanho do meu espelho também fica o número inteiro. Então, eu vou ter, basicamente, 16 espelhos de 18 centímetros cada, tá? Bom, e como é que eu defino o piso? A norma diz pra gente que esse piso, o ideal, por mais que tenha legislações aí, tenha localidades que aceitem pisos menores, tá? O ideal é que a gente trabalhe com pisos de 28 a 32 centímetros. Em relação ao número de pisos, basicamente o número de pisos ele vai ser um a menos do que o número de espelhos. Por quê? Porque eu vou contando sempre aqui, ó, espelho, piso, espelho, piso, espelho, piso. Então eu vou ter sempre o mesmo número, porém o último degrau eu vou ter o espelho, só que o piso já é o piso acabado lá de cima, do segundo pavimento. Então, por essa razão, quando eu for fazer a contabilidade aqui da quantidade de pisos e espelhos, eu vou ter sempre um piso a menos, que é esse último piso aqui, que em teoria você vai chegar na escada já direto na laje, lá de cima, né? Então, por essa razão, se eu tenho 16 espelhos, eu vou ter 15 pisos. E aí eu vou considerar aqui, ó, 28 centímetros, que é o menor valor possível. Como ele está dentro aqui do valor da norma, porque quanto menor o meu piso, mais eu consigo fazer com que essa escada fique restrita aqui ao espaço. Se eu botar um piso maior, eu vou precisar de mais espaço para encaixar essa mesma escada. E como está dentro da norma, vamos trabalhar aí com o maior espelho possível, para que a gente tenha o menor número de degraus, mas o menor tamanho de piso possível dentro da norma, para que a gente consiga encaixar aqui com os valores adequados nesse espaço que a gente tem que é restrito, tá? Mesmo assim, a norma ela indica para a gente um valor lá, para a gente considerar, um cálculo, para a gente considerar, para a gente ver se esse piso, essa relação entre piso e espelho está adequado. Nesse caso aqui, ó, é a fórmula de Blondel lá, que ela indica para a gente que é 2 espelhos mais o tamanho do piso tem que dar mais ou menos 64. Esse mais ou menos aqui não significa que você tem que dar 64 exato, tá? Ele tem que dar aproximadamente 64. É uma fórmula que foi criada ali com base em observações empíricas, considerando ali uma pessoa de tamanho médio dentro da sociedade, né? Basicamente. E aí, se eu considerar aqui o valor que eu escolhi para o meu espelho e o valor que eu considerei para o meu piso, eu vou ter lá dois espelhos de 18 a 32, mais, perdão, 36, né? Então, 2 vezes 18, 36, mais 28, 64. Então, deu certinho aqui na indicação da fórmula de Blondel. Mas mesmo que não tivesse dado exatamente aqui, se ele ficar um valor próximo, esse valor significa que seu escada tá com a passada adequada para uma pessoa de tamanho médio, assim, dentro da sociedade, tá? Bom, e aí se eu tenho aqui 15 pisos, vou fazer aqui no caso uma escada em U, tá? Aí dá um encaixe legal, porque como tem um número ímpar de piso, a gente vai ter um patamar, eu vou ter, ó, 7, num lance de escada eu vou ter ali 7 degraus, 7 pisos, o patamar que também conta como um degrau, como um piso, e depois mais 7 aqui daria os 15 pisos certinhos, né? Lembrando que aqui já é a laje do térreo, e aqui já é a laje, depois desse piso número 15, já seria a laje do segundo pavimento. Então fica a escala adequada aqui. Em relação ao patamar, a indicação é que o tamanho para residência, o tamanho adequado, mais interessante, seria pelo menos 80 centímetros, tá? O ideal é que você sempre mantenha a mesma largura da escada, então se a escada quer ter um valor, a ideia é que você mantenha esse mesmo valor aqui, para você ter um fluxo correto aqui de pessoas dentro dessa escada. Então, você escolher um valor aqui da largura do seu lanche da escada, mantenha o mesmo valor para cá, mas trabalhar ali com pelo menos 80, se possível, né? Apesar de ser que seria um valor ali ideal. Apesar de ser possível trabalhar com valores um pouco menores também, ali no mínimo 70 centímetros, mas o valor ideal mesmo é trabalhar pelo menos com 80 para edificações residenciais, né? Edificações coletivas, públicas. Aí a gente tem que trabalhar com pelo menos ali 1,20 m, mais ou menos, tanto para o lance da escada como para o patamar, porque você vai ter um fluxo maior de pessoas ali, até duas, três pessoas passando ao mesmo tempo na escada. Você precisa ter uma largura maior para esses elementos, tá? Mas residencial, o ideal é trabalhar com 80, no mínimo 70 centímetros, e se possível manter a mesma largura que você usou na escada, tá? Bom, feitos os cálculos ali, agora vamos aplicar aqui no espaço que a gente tem. Então eu vou começar aqui fazendo meu patamar, ó, que a gente calculou ali de 80, vamos ver se ele vai caber aqui certinho. Ó, aí peguei aqui, deu um offset, né, deu um deslocamento.
E agora eu vou estender, para tentar manter esse patamar básico ali de 80, tá? Depois a gente faz o ajuste aqui. E aí eu vou agora estender aqui, ó, cada piso da minha escada vai ter 28 centímetros, então eu vou dar um offset de 28 aqui para ir desenhando meus pisos. Eu tenho que basicamente desenhar aqui 7 linhas, ó, 7 espaços, né? Uma, duas, três, quatro, 5, 6, 7. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que é meu patamar, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, dá certinho ali a minha escada, ó. Opa. Vou desenhar aqui por enquanto, vou usar uma pena auxiliar, tá? Só para deixar a representação aqui. Vou abrir aqui uns 10 centímetros nesse modelinho de escada. Aí vai do modelo da escada, tá? Isso aqui que eu tô fazendo agora não é obrigatório, mas vou deixar aqui esse espaçamento. Só para deixar mais claro aí para vocês. E aqui o que sobrou aqui do meu lance foi 85. Como meu lance está 85, por mais que meu patamar ali eu já esteja no valor adequado, que é 80, ó, já está com o valor de 80, eu vou aumentar aqui, eu mover 5 para cá, de uma forma que ele fique ali com 85 também, tá? E aí eu tenho aqui ainda uma sobra, ó, não pega a porta, não pega essa quina. Eu poderia vir até aqui esse cara, tá? Até porque começa aqui que faz a subida, esse degrau aqui ele pode avançar na relação à porta, porque essa porta aqui vai ficar mais baixa, ela tem 2,10 e esses últimos degraus aqui eles vão estar mais altos do que a porta de qualquer forma. Então não atrapalharia a porta, mesmo que esses degraus aqui avançassem um pouco, tá? Mas assim dessa forma ficou equilibrado. Então eu tenho aqui um lance de 85, meu patamar de 85, tem os 15 degraus que eu preciso, cada um deles de 28, conforme o que foi calculado, tá? Então, vou deixar aqui minha representação básica da escada. Essa aqui é só uma indicação básica para eu saber certinho onde está a escada, até para indicar aqui onde vai passar o corte, etc. Depois vamos ter uma aula, que é o próximo vídeo, para a gente detalhar essa representação da escada em planta e fazer também o corte à vista dessa escada, tá? Bom, feita a escada e feita a marcação da projeção da cobertura, agora vamos para fazer as simbologias aqui no nosso desenho, tá? As legendas e cotas. Primeira legenda que eu vou colocar aqui é o nome do nosso desenho, tá? Naquele mesmo arquivo onde eu disponibilizei blocos de esquadrias, tem os blocos dos elementos, tá vendo? De desenho, eles são paramétricos, então tem várias escalas aqui. Eu também já botei ali ele separado do tamanho para 1 para 100. Coloquei as legendas que a gente vai utilizar, que são as legendas de nome do ambiente, a área, o nível, a indicação de acesso principal da casa, a indicação de materiais de cada ambiente e um exemplo básico aqui de listagem de materiais, tá? Simbologia para portas e janelas e um exemplo bem básico ali de tabelas de esquadria, que a gente vai usar na disciplina. E aí a simbologia para marcação de corte e marcação do norte, indicação do norte, tá? Então vamos começar com esses símbolos aqui. E ao mesmo tempo vamos fazer também a indicação dos móveis ali básicos da casa, que são os móveis de banheiro, móveis de cozinha, especialmente os móveis ali que têm relação com instalações hidráulicas, e os móveis da área de serviço, tá? Então, vamos fazer aqui as indicações desses móveis básicos aí do projeto. Bom, o primeiro item que é importante marcar aqui é o nome do desenho, tá vendo? Depois a gente pode ajustar aqui a posição, dependendo de como vai ficar as cotas e as outras simbologias, tá? Mas só para a gente ir de passo a passo aqui, eu vou colocar o nome do desenho, tá? Segundo passo aqui é a indicação do norte e a indicação do acesso principal da edificação. Bom, feito aí, coloquei o norte, indicação do norte, né? E da indicação do acesso principal, no caso aqui, o acesso principal da casa é por aqui, que dá acesso à sala, tá? A entrada principal da casa. Você vê que ficou vermelho aqui as legendas, tá? Porque eu coloquei ele na camada que a gente tinha criado de legendas, tá? Então agora os elementos estão na camada de legendas. Deixa eu até passar esses daqui para cá. Todos eles para camada de legendas. Beleza. E eu vou continuar sempre colocando essa mesma camada de legendas, tá? Bom, o próximo passo aqui agora é colocar os nomes dos ambientes com suas áreas. Bom, então peguei lá também no arquivo de blocos. Aqui o nome do ambiente, né? No nosso caso aqui vai ser um escritório. Lembrando que na arquitetura, sempre letras maiúsculas, tá? E para quem não lembra como é que a gente tira a área, a gente vem aqui ó, na ferramenta da régua dos utilitários, tem a ferramenta área. Basta pegar aqui todas as quinas do ambiente. Como é um ambiente quadrado, ó, as 4 quinas do ambiente. Dou um Enter
e ele calcula para mim. Lembrando que como eu fiz o desenho em centímetros, a área está em centímetros quadrados, tá? Como a gente quer em metros quadrados aqui, eu vou converter, né? Eu vou dividir aqui por 1000, e aí eu vou ter ali 8,43, 8,44 metros quadrados. Vou fazer isso agora para os outros ambientes. Na verdade, pensando melhor, seria o mais ideal, na verdade, seria finalizar toda aqui a legenda de um ambiente, para depois a gente trazer para os outros, tá? Então, vou fazer isso, finalizar toda essa legenda aqui, e depois eu passo para todos os outros ambientes. Fica mais simples fazer dessa forma, tá ok? Então, aqui, ó, o que que eu vou cobrar? O nome do ambiente, a área do ambiente, nível e indicação de materiais. Bom, então tá aqui as simbologias que a gente vai ter que ter em cada um dos ambientes, tá? Nome do ambiente, a área do ambiente, indicação do nível, tá? A gente, como é uma disciplina específica de desenho arquitetônico, a gente não vai chegar a discutir a questão dos níveis em termos construtivos, mas é importante estar aqui indicado certinho os níveis e a indicação de materiais. Materiais de piso, parede e forro. São os materiais de revestimento. A gente indica aqui com legenda e essa legenda ela vai direcionar a gente para uma tabela onde vai ter a descrição certinha ali dos materiais. A gente vai fazer hoje nessa aula ainda aqui a listagem, né, a tabela de listagem dos materiais de piso, parede e forro, tá ok? Bom, essa configuração aqui agora, ó, vou centralizar um pouquinho e eu vou levar ela aqui agora para os outros ambientes. Vou copiar ela aqui agora e vou aplicar em todos os ambientes. Bom, legendas colocadas, não ajustei aqui a questão das áreas, tá? Cabe a vocês aí usando a ferramenta aqui de medida dos utilitários de área, façam os cálculos das áreas aí dos ambientes. Vou fazer só mais um aqui para demonstrar. Por exemplo, a cozinha é um ambiente mais complexo, tá vendo? Ela tem mais quinas. Então, eu vou pegar aqui a ferramenta área, eu vou clicar nas quinas todas do ambiente, para ele formar aqui o ambiente. Dou um Enter e eu tenho ali, ó. Lembrando que está em centímetros quadrados, divido aqui por 1000, vou ter 13,83 aproximadamente. 13. 0,83. Façam o mesmo para todos os ambientes. Repare também que nos ambientes aqui onde está a repetição do nível, eu não precisei colocar. Então, por exemplo, da sala de estar, do alpendre para a sala de estar, houve uma variação do nível. Então, eu preciso vir aqui e ajustar o nível, ó. Porém, da sala de estar para o escritório não tem variação de nível, tá vendo? Não tem marcação de desnível aqui, então não precisa do nível aqui na sala de estar. Não é errado colocar, mas é interessante quanto menos informações a gente colocar que não são necessárias, de fato, né? Menos carregado fica o desenho. Aqui da sala de estar para o lavabo tem um desnível. Da sala de estar para a cozinha também tem. Da cozinha para a despensa não tem. Da cozinha para a área de serviço também tem um desnível. Então a gente vai indicar ali o desnível. E assim sucessivamente, tá? Vamos trabalhando aí com a indicação dos níveis. Bom, continuando para cá, a gente tem mesma coisa, ó, circulação, quarto, são os mesmos níveis aqui do quarto um e do quarto 2. Então chega na circulação, deixa eu até colocar aqui minha escada, né, minha indicação básica da escada. Lembrando que a gente vai ter que detalhar essa escada ainda. Mas aqui, eu cheguei na circulação, tem o mesmo nível do quarto, que tem o mesmo nível daquele outro quarto. E esse quarto aqui é interessante botar o nível porque eu tenho aqui um desnível em relação à varanda. Esses valores que eu estou colocando aqui são só simbólicos, tá? São só representativos, são valores aleatórios aqui, só para a gente trabalhar a questão da representação gráfica de arquitetura, tá? Não estou discutindo questões de questões relacionadas a nível aqui. Ah, tá, outro detalhe importante, ó. Aqui o nível, na verdade, tem que acrescentar o pé direito. Lembra que a gente calculou na escada que é 288? Então aqui, na verdade, ó, vamos ter o nível de 2, de 3. Peraí. Vamos lá, com calma, peraí. 288 mais o 0,30 que a gente tinha aqui. Então temos 3,18 aqui o nível. Lembrando que esse 288 veio do cálculo da escada, tá?
Trouxe o nível para cá. Então vamos ter ali. Considerando que eu tô tirando. Vou até botar aqui 0,8. Bom, esse banheiro aqui é a mesma coisa. 3, lembrando que esses valores aqui eu tô colocando aleatórios, tá? De nível. O foco aqui é trabalhar com a questão da representação gráfica e não da discussão de nível nesse momento, tá? Mas repara então que onde eu tenho um nível, onde é importante colocar o nível, eu estou colocando. Onde não tem variação de nível, não há necessidade. Onde tem desnível, tá vendo com a linhazinha aqui marcando que é um desnível, a gente tem que indicar essa variação de nível dos locais aí, tá? Em relação aos materiais, eu vou mostrar aqui para vocês a tabela certinho, né? A gente vai colocar os números aqui conforme a listagem de materiais que a gente for utilizando. Então, editem aqui também a questão dos materiais conforme os números da tabela, tá? Bom, agora vamos fazer as legendas de portas e janelas. Bom, então comecei aqui a indicação, tá vendo? No caso das portas, a indicação aqui de largura e altura das portas. E aqui o modelo, tá? Esse P1 não é o número de portas, não. Cada porta que tem o mesmo modelo, a gente vai botar a mesma porta. Nesse caso da porta de entrada aqui, ela inclusive é de 90, deixa eu ajustar isso aqui. Ela é um modelo. Quando eu usar o mesmo modelo de porta, eu uso também a legenda P1. Então, nesse caso aqui, por exemplo, ó, a porta da cozinha ela é de 70. Ó, a porta da cozinha, perdão, é de 80. A porta de fora aqui também é de 80. Como eles têm o mesmo modelo, as duas seriam P2, por exemplo. A porta aqui da despensa e do lavabo, os dois são de 70. As duas seriam P3. Então, a gente vai numerando conforme o modelo, tá? A janela aqui, por exemplo, ó, ela é a mesma janela daqui para cá, ó. Então, continua sendo janela 2, tá? Aqui, por exemplo, ela já seria. Vou rotacionar o texto aqui. Aqui também é o mesmo modelo. Então, vou só reposicionar aqui a legenda. Mas ela também é uma janela 2. Fechou? Então, vocês vão agora colocar para mim as legendas. Eu vou finalizar aqui para as legendas das janelas e já volto. Continuando, agora que eu fiz aqui as legendas, tá? Lembrando que essas legendas das portas e janelas aqui, a simbologia aqui é interessante, porque ela vai indicar a gente qual é a legenda daquela porta e a gente pode procurar informação depois na tabela de esquadrias que a gente vai fazer agora. As dimensões aqui elas não são tão obrigatórias, são importantes, porque na tabela de esquadrias tem as informações de tamanho também. Então a gente poderia ocultar aqui, tirar essas informações se a gente julgar necessário que está carregando muito desenho, porque na tabela de esquadrias já vai ter, tá? Mas para vocês a disciplina de desenho arquitetônico, coloquem aí as informações sobre janelas e portas, tá? Como é que a gente trabalha com tabelas? Eu deixei lá no arquivo de blocos para vocês uma tabela básica, vocês podem utilizar na disciplina, tá? Mas só para a gente revisar aqui o conteúdo de tabelas, eu vou vir aqui e o AutoCAD tem a ferramenta de tabelas. Vou criar aqui uma tabela com 9 colunas, mais ou menos, largura mais ou menos uns 100, umas 10 linhas, depois a gente pode apagar, mesclar, etc, né? Vamos botar aqui também a altura dessas linhas, algo em torno de 25. Vou inserir a tabela aqui, depois a gente vai ajustando, tá? Bom, primeiro item aqui. Nossa, ficou bem pequeno aqui. Vamos ajustar esse tamanho. Vamos botar aqui 20. Quadro. Resumo de esquadrias. Ficou meio grande, né? A gente pode selecionar o texto aqui, vamos ajustar, ó. 15 para o título. Talvez até um pouco menos aqui, né? Uns
12 por título já está suficiente. Essa linha também, a gente pode ajustar o tamanho dela. A gente pode ajustar o tamanho dela, tá vendo? Como a gente reduziu o tamanho da letra aqui, vamos até reduzir mais um pouquinho. Acho que se bem que com o título ali, deixa eu botar uns 10 aqui de tamanho. Acho que está suficiente. Essa linha aqui, ó, eu posso clicar na linha, vir em propriedades, e eu tenho aqui a altura da célula, ó. E eu posso ajustar, como eu botei ali 10 de tamanho da letra, vamos botar uns 14 aqui. Deixa eu ver, talvez até uns 15. E vamos ajustando aqui as linhas, tá? Vou pular aqui, vou usar aqui dois itens, vou chamar aqui de elemento. Vou dar aqui tamanho de 8 para a letra. Vamos mesclar esses dois aqui, ó. No segundo item, vamos colocar aqui o nome. Deixa eu só ajustar um negócio aqui. A gente pode também selecionar todas as células, ó, de uma vez e fazer ajustes gerais da célula. Então, eu selecionei aqui, tá vendo? Eu peguei a primeira célula, selecionei, segurei o mouse, ó, e pego todas. Vou em propriedades e aqui tem várias informações gerais, né, da tabela. Uma delas aqui, a altura de texto, ó. Vamos colocar tudo com 8 para ter mais ou menos um padrão aqui. Já fica mais ou menos padronizado, ó. Segundo item aqui, a gente vai ter nome, é o nome da legenda do objeto, né? Também vamos mesclar aqui duas células. Aqui eu posso fazer o seguinte, eu vou pegar três aqui, vou mesclar assim agora. Colocar dimensões. E aqui embaixo eu coloco a altura, largura, peitoril. A gente pode também, ó, selecionar aqui. E aqui nas opções da tabela, a gente tem aqui o alinhamento do conteúdo, ó. Vamos botar tudo centralizado, centro do meio, só para ele centralizar certinho os textos nas devidas caixinhas, tá? Depois a gente vai ajustar essa tabela aqui com um pouquinho mais de... para ela ficar um pouquinho mais bonitinha, tá? Mas tá aqui as informações gerais. A gente pode indicar aqui agora também o tipo. Essa esquadria, né? Podemos indicar aqui a vedação, ou o vidro, né? Podemos indicar o acabamento, se ele vai ter algum tipo de acabamento que precisa ser feito em cima das esquadrias. Por fim, aqui a quantidade. Vamos mesclar aqui também. Eu estou mesclando essas células todas, primeiro para mostrar também e para a gente ter esse efeito aqui nas dimensões, tá? Depois a gente vai ajustar as larguras aqui para ficar mais certinho. Bom, daqui para baixo, eu vou vir em propriedades, ó, eu vou ajustar um pouquinho o tamanho. Vamos botar aqui um 6, né? Aqui em cima na primeira, deixa eu botar uns 10 aqui, né? Só para diferenciar um pouco. Essa primeira linha aqui também, vou botar um pouquinho maior a largura. Essas aqui, ó, deixa eu ver, uns 12, deixa eu ver se é suficiente. Para não ficar muito espremido, né? E agora vamos fazer as informações. Então a gente vai ter aqui, ó, janelas. São três tipos de janelas. Então vou mesclar. Portas. São quatro tipos de portas. Bom, a gente tem o J1, J2, J3,
Deixa eu colocar aqui, ó, nas propriedades para poder padronizar de novo, né? Que é a altura do texto, ó, 6 para todo mundo. Então aqui a gente tem a P1, P2, P3, P4. Essas duas linhas aqui de baixo a gente pode excluir. Então, linhas, excluir. Lembra que a gente pode adicionar linha, adicionar coluna, tá? Aqui eu já posso, ó, já começar a reduzir um pouco as colunas que a gente vai utilizar. Então, novamente, ó, seleciona a coluna que você quer. Temos aqui a largura da coluna, né? Vou tentar aqui reduzir. Ó, ficou pequeno. Deixa a tabela bem justa, né? O nome também, ó, ficou bem grande, então dá pra gente reduzir bastante aqui, talvez uns 40. E agora vamos botar as informações aqui das nossas esquadrias. Vou só fazer um ajuste aqui, tá? É largura, altura e peitoril, tá? Primeira janela ela tem largura de 90, a janela da escada, por isso que ela é bem alta aqui, ó. Aqui daria pra gente até simplificar, pra gente conseguir compactar mais essa tabela. Simplifiquei o texto, depois a gente ajusta aqui os tamanhos, tá? Bom, a janela 2 tem 160. Opa, vamos ajustar isso aqui de novo. Cento e sessenta por 120 por 100. Janela 2. Janela 3 60 por 60 por 160. Porta um é de 90, 90, 2,10 e não tem peitoril porta. Porta 2 é de 70, 2,10 e não tem peitoril. Porta 3 é de 80. E a porta 4 é a porta de correr, que tem 120, 210. Também não tem peitoril, tá? Vou colocar agora os tipos, tá? Mas antes disso, vamos ajustar aqui as larguras dessas colunas, né? Então, vamos uma por uma aqui. Ó, largura aqui pode botar talvez uns 25. Ficou bem justo ali, né? Agora o tipo. Vou marcar aqui os tipos de janelas e portas, tá? Bom, a janela um é uma janela fixa. A 2 aqui eu vou dizer que ela é de correr duas. Opa! Folhas. E a 3 que é do banheiro, é a Maxim Ar. Na porta aqui a gente tem. Essas portas aqui são de abrir. E essa porta aqui é de correr duas folhas. Vedação seria o tipo de vidro. Colocar o básico aqui, né? Vidro simples, 4 milímetros. Opa, vidro simples não, vidro liso. 4 milímetros.
Mesma coisa aqui. Mesma coisa aqui. Vou alterar aqui essa altura, né, para 6. E a porta. Bom, continuando. Aqui eu acho na porta de correr, a gente pode botar vidro liso, né, o vidro temperado. 4 mm. E a porta de abrir normal, porta compensado. Lembrando que aqui eu tô tentando fazer algo que tenha um pouco mais de complexidade na tabela, mas fazendo de forma mais simplificada. É obviamente que num trabalho profissional tem que ver certinho os detalhes aí do material, da porta de vedação e tudo, né? Aqui é o acabamento que esse material vai ter, se ele vai ter algum acabamento, alguma pintura, etc. No vidro, especificamente, a gente não tem um acabamento, né, no vidro, a não ser que a gente bota um filme e tal. Mas às vezes na esquadria você pode botar, sei lá, por exemplo, uma pintura branca. Aqui na porta a gente pode botar, por exemplo, um laminado melamínico, que é mais comum em edificações. Aqui tem um acento. Em edificações comerciais, né? Nós vamos laminado. A título de exemplo, colocar aqui laminado melamínico. E a quantidade, eu vou contar agora a quantidade aqui, dá para fazer um pouquinho mais. Essa coluna aqui a gente pode botar um pouquinho mais larga, né? Um 110, para dar uma sobrinha ali, ó. Essa de cá, talvez um pouquinho menos, um 90. Essa de cá também. E aqui as quantidades, né? Aqui eu posso até simplificar esse abreviar. Então abreviei, vou diminuir aqui um pouquinho o tamanho, deixar a tabela mais compacta. Talvez só um pouquinho a mais aqui, para não ficar tão justo ali. E eu vou botar as quantidades, tá? Então, por exemplo, janela 1, eu tenho uma. Janela 2 tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Janela 3 tem duas, cinco. Porta um tem uma. Porta 2 tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Porta 3 tem uma, duas, três, quatro, cinco. E a porta 4 tem três. Bom, feito ali um quadro resumo de esquadrias, deixa eu colocar aqui em legenda. Aqui o quadro resumo de esquadrias das duas plantas, tá vendo? Bom, agora eu vou fazer o quadro de materiais, a lista de materiais, na verdade. Bom, aqui está um exemplo, trouxe aqui um exemplo de uma listagem de materiais básica aqui para a gente poder se guiar em relação aos ambientes. Então, cada ambiente aqui tem indicação de piso, parede e forro, e aqui tem a listagem com esses materiais. Então, por exemplo, se eu colocar aqui para o escritório, que eu quero, sei lá, no escritório, eu quero um piso laminado. Então, eu vou vir aqui no piso, eu vou colocar aqui, ó, 04 ou 4. Eu quero para a parede do escritório um reboca paulista pintado com tinta acrílica branco. Então, ele vai ser o 01. E para o forro aqui, ó, eu vou querer, no caso aqui, um forro
Diz isso acartonado. Então, fiz aqui a descrição dos materiais. E aí vocês vão fazer a mesma coisa para todo o projeto, tá? Vocês vão fazer a listagem aqui, botar uns 3 ou 4 materiais para piso, parede, forro, pode ser menos, né? Porque a gente quase não usa, residencial e tal. E não tem muita variedade, na verdade, né? De uso. Especificar um tipo de rodapé, especificar um tipo de soleira e aí listar aqui nos ambientes da edificação, tá? Vocês podem usar esse modelo que eu estou fazendo aqui, ó, com a listagem, tá vendo? É só botar aqui o piso, aí bota quais são os tipos de piso e a descrição deles. Parede, teto. Ou fazer aquele jeito que eu mostrei lá no arquivo de blocos, que tem a descrição e tem a achura específica, né? Aquele outro jeito ele ajuda, que é esse jeito aqui, ó, ele ajuda na hora de aplicar isso e fazer a planta humanizada, por exemplo, e outros detalhes de detalhamento de acabamentos. Então você pode fazer uma planta específica de acabamentos, acabamento de forro e tal, planta de forro, e as vistas do ambiente para poder descrever certinho aí quais são os acabamentos que vão ser utilizados em cada parte aí do projeto, tá? Mas para aqui, para a disciplina, basta essa listagem e a descrição aqui em cada uma das plantas, cada um dos ambientes dos materiais de acabamento utilizados. Bom, feitos aqui a parte de materiais, níveis, áreas, nome do ambiente, indicações de esquadrias. Agora vamos para a colocação dos móveis aqui, achuras que estão faltando, cotas e a indicação da linha de corte. Bom, eu disponibilizei esses blocos lá para vocês naquele arquivo de blocos, mas lembra que vocês têm acesso a blocos também disponíveis aí aos montes na internet, né, nos sites aí de blocos de AutoCAD. Como eu falei, tem uma comunidade muito vasta e tem muito bloco aí, muito material disponível aí para vocês, basta pesquisar, tá? Então agora eu vou aplicar esses blocos aqui, só basicamente o mobiliário básico, tá? Depois a gente vai fazer uma planta humanizada com todos os mobiliários certinho para a pessoa ter uma noção do ambiente, né? Mas agora, nesse momento, é só os móveis básicos aí que tem relação com a parte de instalações, por exemplo, que são importantes aí, tá? Na planta baixa, tá? Vamos começar aqui pela área de serviço, ó. Eu vou encostar a legenda um pouquinho pro lado. Opa. Vou encostar a legenda aqui um pouquinho pro lado para abrir espaço e colocar aqui o mobiliário na área de serviço. Vou copiar ele para cá. Bom, lembrando aqui que você pode editar o bloco, tá? Vou mostrar aqui para vocês esse bloco aqui, por exemplo, ó. Vou vir aqui, editar o bloco. Que nesse caso, esse bloco básico padrão tem um fundo branco aqui, né? Para caso de uso para plantas humanizadas, vocês podem tirar. Aqui, por exemplo, eu posso pegar esse bloco e colocar no layer que eu quero, que é no caso de pena média fina, tá? Lembra, a pena média grossa a gente usa para esquadrias cortadas, caso de porta, janela. E a média fina para elementos que são um pouco mais altos do que o piso, né? No caso dos móveis aí, por exemplo. A gente vai usar a linha fina para o piso, para as marcações de piso. E para os elementos que são um pouco mais altos, como os móveis, bancada, por exemplo, etc. A gente usa essa pena média fina. Vou girar aqui e vou posicionar o tanque e a máquina. Então, coloquei uma representação básica aqui, tá? Um tanque, que seria uma máquina de lavar e uma máquina de secar. E para finalizar aqui, ó, como aqui é um piso molhado, é um ambiente molhado, né, que tem instalações hidráulicas, a gente vai marcar aqui com a achura de piso para ambientes molhados, tá? Então vamos pegar aqui a, f- o layer achura. Opa, vamos vir nessa ferramenta aqui, ó, de achura. Vou pegar aqui a achura que representa aqui a cerâmica, né? Que seria net. E vou inserir. Nesse caso ficou muito pequeno, deixa eu aumentar aqui um pouco. Continua pequeno. Aqui está um tamanho legal. Vamos lá de novo, deu um probleminha aqui, voltando, então, ferramentas de achura. Colocar aqui uns 200. Inserir, já vai reconhecer aqui os elementos que tem nesse ambiente, tá? E vai adaptar a achura ao ambiente.
Bom, vamos agora para a cozinha, aqui no caso e o lavabo. Bom, um lavabo básico aqui, né, com a pia, a bancadinha e o vaso sanitário. Agora vamos botar a chura. Mesma coisa, né, uma área molhada, indicação da chura, net, aqui tem mais ou menos o tamanho que a gente usou. Repara que a chura já se adapta automático ali ao ambiente. E feito aqui o lavabo, né? Agora vamos para a cozinha, fazer uma proposta aqui para a cozinha. Então, feita a proposta básica aqui da cozinha, tá? Botei de forma bem básica, tá, pessoal? A gente não tá aqui discutindo questão de layout, não. Só um básico, fogão, geladeira, onde está a pia, mais ou menos ali a cadeira. Vamos pegar a ferramenta Ashura agora e inserir a Ashura da área molhada também aqui, tá? Ó, voltou a dar o bugzinho, vamos voltar aqui e ajustar. Quando acontecer isso, ó, pode ter que algum desses blocos de porta, por exemplo, já com abertura. Nesse caso aqui, a gente tinha essas aberturas aqui, tá vendo que não tem um desnível, né? Que eu fichei aqui temporariamente com essa linha. Tá vendo aqui também eu acrescentei essa linha temporariamente. E acrescentei uma linha temporariamente aqui também, só para dar uma fechada no ambiente, tá? Aí venho com a Ashura agora, ele vai reconhecer o ambiente certinho, ó. Opa, isso, ó, pegou o ambiente certinho com os limites dele. E aí eu posso depois deletar essas. Se bem que isso aqui ele até faz o fechamento do piso, né? Então pode deixar ele aí, ó. Essa linha que tá indicando o desnível, né? Essa aqui não indica o desnível, só o fechamento do piso mesmo. Então ficou legal. E aí fiz a marcação aqui das achuras dos pisos das áreas molhadas. Vou fazer a mesma coisa agora no segundo pavimento, ok? Mesma coisa aqui no banheiro de cima, né? Fiz ali, botei a marcação de piso molhado nas varandas. Montei aqui mais ou menos a proposta do banheiro de cima, bem básica, tá? Esse é um banheiro bem grande, então daria para elaborar de uma forma bem legal aqui esse banheiro, fazer banheira, etc. Mas aqui, para disciplina hoje, para disciplina, vou fazer algo básico aqui para a gente conseguir pegar o sol, o conceito geral, e vou inserir aqui o piso de área molhada. E por fim, o último banheiro ali, que é um pouco mais compacto. Por fim, esse banheiro aqui social, mais convencional, um tamanho mais regular, né? Lembrando que se que fosse uma disciplina de projeto, a gente poderia elaborar alguns desses ambientes de forma bem melhor, tá? Que o foco agora é só a parte de desenho, representação. Então, vamos focar aqui na parte específica da disciplina, tá ok? Bom, então essa é a representação aqui dos móveis, dos pisos molhados. Agora vamos indicar aqui para finalizar as linhas de corte, onde elas vão passar. Vamos indicar aqui também as cotas e, por fim, detalhar a escada. Bom, tá aqui a indicação dos cortes. Ó. Em relação aos cortes, é sempre interessante passar os cortes em locais onde a gente vai ter detalhes verticais importantes aí para a obra, tá? Um desses detalhes verticais muito importantes é a escada. Então, sempre que possível, passar os cortes na escada. E nas áreas molhadas, de onde tem forro, rebaixo, onde tem desnível, por exemplo, né? Então, aqui, por exemplo, passar um corte aqui onde pega a área de serviço, lavar banheiro, outro banheiro. Já pega a varanda, pega já a escada, pega a escada em duas posições também aqui nesses cortes aqui que foram escolhidos. Então, para aqui, para a disciplina, dois cortes é suficientes, tá? Lógico que num projeto profissional, você tem que fazer quantos cortes forem necessários para você mostrar todos os detalhes importantes aí para a obra, tá? Para que para a disciplina, dois cortes, contando que eles passem em áreas molhadas e pelo menos um deles passe aí na escada. Então, com isso, a gente encerra aqui a parte 2 do vídeo, né, da planta baixa, com os detalhes mais básicos aqui, que foram as legendas, as indicações de linhas de corte, as tabelas de esquadria, tabelas de materiais, listas de materiais, indicações de acesso, nome dos desenhos, indicação do norte, blocos de materiais, pisos molhados, achuras, né? E agora vamos para a terceira parte, onde a gente vai falar sobre o detalhamento da escada e as cotas.